Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Confesso que para mim é um motivo de alegria muito grande poder estar aqui nessa noite. Pelos olhos carnais mesmo e pelas forças carnais, não teria como eu estar aqui. Mas também não tinha como eu ficar em casa sabendo que tinha uma festa tão linda aqui nessa noite. E porque quando a gente fica velho, às vezes a gente ouve dizer que velho ele se torna criança, né? E eu comecei a entender agora que eu comecei a ficar velho, né? Nem tanto, mas um pouco, comecei a entender o que é voltar a ser criança. Não é falar besteira ou ficar ou brincar, mas não. Mas é trocar a noite pelo dia. Mas a criança, o bebê, ele tem uma diferença, né? Ele troca a noite pelo dia, então ele não dorme à noite, tira o dia para dormir. E no caso do velho já é diferente, né? Ele gostaria muito de fazer isso, às vezes não consegue. Mas Deus é fiel e sabe todas as coisas, né? Graças a Deus. E nós não estamos aqui para dormir, nós estamos aqui para acordar, despertar e fazer a obra do Senhor. Eu gostaria de só deixar aqui, para já estar passando aqui para não tomar muito tempo, livro de Lucas, capítulo 18, que é muito interessante isso, quando Deus fala, vou ficar daqui porque a minha visão é meio curta. Aleluia, Deus. Capítulo 18, a partir do verso de número 23, que diz assim, mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Palavra para a gente, que a gente ouve todos os dias, mas nem sempre quando nós ouvimos, nós meditamos nela, né? Nós vemos aqui as oportunidades, nós vemos aqui Deus falando tremendamente. E quando nós ouvimos aqui uma palavra que eu amo muito, em toda a palavra de Deus, porque eu amo observar essa palavra, porque é ela que nos dá vida, né? Estamos aqui num ponto de pregação e com aquela sabedoria de que o ponto significa um princípio para que possa ter uma continuidade. Então nós não podemos somente, né, fazer um ponto como se fosse final. Não. Nós temos que ter um ponto sabendo que Jesus é aquela vírgula que chega, fazendo com que dê aquela parada para reflexão e ali tome aquele fôlego e passe a caminhar com uma letra maiúscula, quer dizer, com glória, mas não glória, aquele glória engasgado, aquele glória que estava engasgado, mas agora ele se soltou, porque Deus começa a mudar histórias, né? E quando a gente vê aqui falando, porque ele era muito rico e triste, a Bíblia continua falando a respeito dessa riqueza, e como disse aqui a pastora, caráter, né? Eu amo essa palavra e amo Paulo da maneira que Paulo, ele falava, do jeito de Paulo falar, por saber que era uma pessoa tão culta e tão simples ao mesmo tempo. Paulo, ele sabia onde ele estava, ele sabia com quem ele falava, então Paulo, ele tinha as palavras certas para colocar no momento certo. E quando eu vejo essa passagem de Coríntios, e eu olho aqui, vendo também, essa passagem dizendo que ele ficou muito triste porque era muito rico, e nós começamos a observar que a riqueza não é uma riqueza financeira, mas uma riqueza de entendimento. E às vezes o entendimento do qual nós temos lutado tanto. Eu, muitas das madrugadas, sem dormir, eu pergunto para Deus, por que nascido? Por que mais uma igreja? E Deus sempre falou no meu coração, não é mais uma igreja, é uma igreja. Aleluia. E por que uma igreja? Porque dentre todas, tantas que existem nos dias de hoje, falta exatamente o que foi ministrado aqui, que fala em Coríntios, no capítulo 2. Falta o caráter. Porque o que faz dizer que a falta do caráter? É porque muitos dos dias de hoje tem conversa, mas não tem a palavra. Porque eu venho de um tempo onde meu pai dizia que a palavra era com um fio de bigode que selava. Né? Eu nem bigode tenho, mas graças a Deus eu tive um ensinamento, aprendi e pus ele em prática. Isso é importante, né? E perdeu-se o bigode, mas não perdeu a palavra. A palavra continua firme, fiel e verdadeira. Então essa grande importância de você realmente ter
um ponto de pregação, essa iniciação, essa oportunidade de um grande renovo, é exatamente por isso. Esse resgate, esse chamado resgate, mas resgate do quê? Resgate do caráter, resgate da moral, resgate da palavra, porque nos dias de hoje são muitas conversas. O que mais tem levado as pessoas hoje é a conversa, enquanto o que se quer trazer é a palavra. E essa palavra significa a palavra de Deus. Esse homem era muito rico, mas o que a riqueza diz ali na palavra, como eu disse, não é a riqueza financeira, aquilo que muitos traz para o engano. Eu preciso ter isso. Como o próprio Jesus disse, olha, vai ser mais fácil um camelo passar por fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E muitas pessoas que têm conversa entendem isso como se fosse um camelo passar no fundo de uma agulha de costura, enquanto a palavra estava dizendo a respeito da porta do templo, que ela tinha um formato assim, como se fosse uma agulha, né? O fundo de uma agulha, e ali as pessoas não entravam porque elas eram ricas demais no seu entendimento. Elas eram ricas demais na sua sabedoria. As pessoas eram espirituais demais. Tudo espiritualizava, tudo é maligno, tudo é isso, mas nunca conseguia entender o que Deus faz na vida. Porque consegue mais ver o que o diabo trabalha. É isso que tem destruído as pessoas hoje. É não dar importância para aquilo que Deus faz ou para aquilo que Deus fala. E esquece muitas das vezes que tudo que na nossa vida que falta, não é porque Deus não nos deu, mas porque nós desperdiçamos como filhos que muitas vezes somos desobedientes. Quando eu vejo a Fernandinha falando aqui desta mulher, e nós sabemos que quando se fala dessa mulher, não está falando de uma mulher propriamente dito, mas está falando da igreja, a igreja perdida, a igreja adúltera, aquela igreja que esqueceu o verdadeiro sentido dela, o verdadeiro propósito dela, que é o servir a Deus. Mas é uma igreja que passou a querer ser servida, e quando ela deixa de ser servida, ela passa a fazer o quê? A se prostituir, a buscar outros senhores. E quando se fala de igreja, não está falando de um templo físico, está falando de mim e de você. Fala de nós, porque nós somos a igreja firmada em Jesus Cristo. Mas quando nós deixamos de ser essa igreja firmada em Jesus Cristo, nós perdemos o caráter, nós passamos a nos prostituir, porque nós deixamos a palavra e partimos para a conversa e esquecemos o verdadeiro propósito de Deus, que é o resgate e o reconhecimento. Este jovem entristeceu, como muitos entristeciam, porque ele esperava somente fazer que Deus fizesse a vontade dele, que Jesus fizesse a vontade dele. Mas no momento que Jesus o chamou para que fosse feita a vontade de Jesus, o que aconteceu? O semblante decaiu. Porque são muitos aqueles que fazem a vontade de Jesus, entre aspas, porque a vontade de Jesus que muitos fazem é a sua própria, é o seu querer, não nega o seu eu, não nega a sua vontade, e muitas das vezes falta uma palavra com o próprio Deus. Quer dizer, aparentemente aos homens uma pessoa cheia de caráter, mas perante Deus nenhum, porque o semblante decai justamente na hora que lhe é cobrado. Vende tudo que você tem, dê aos pobres e venha nos servir. Interessante que Jesus fala a Pedro, porque Pedro escuta aquilo, e Pedro vem e fala para ele assim, mas e nós que deixamos tudo? Jesus dá uma resposta simples. Você já viu dever alguma coisa para alguém? Você já viu Jesus dever alguma coisa para alguém? Você já viu Deus dever alguma coisa para alguém? Você já viu algum trabalhador sem salário? Então é interessante isso, sabe por quê? Porque todo obreiro é digno do seu salário, mas o obreiro não é aquele de carteirinha, o obreiro não é aquele que tem um cargo, mas o obreiro é aquele que ouve, obedece a voz de Deus e que serve ao Senhor, porque a palavra é, eu quero almas, almas para serem lavadas, remidas e reconhecidas diante de um Deus Todo-Poderoso. Amém?